Eu não tô ouvindo vocês, Derek. Se vocês puderem digitar no chat, porque por algum motivo eu não tô ouvindo. Bom, então, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a equação da reta, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso aqui, ó. Vou colocar aqui o pincel, que eu gosto desse aqui. Vamos falar sobre a equação da reta. Ou seja, hoje é a aula 47, 48, tá? Página, deixa eu ver aqui, 22. Então, quem quiser acompanhar aí, página 22. Então, vamos lá. Para que serve a equação da reta, né? Basicamente, nós temos o seguinte: em matemática, nós gostamos muito de descrever as coisas através de equações, como você já deve saber, né? Então, a gente equaciona tudo, usa muita equação, e além disso, a gente usa muita função, porque a função nos dá a capacidade de prever alguns resultados que a gente chama de extrapolação, que é o seguinte: a gente tem algumas informações do passado e, através das funções, por exemplo, nós conseguimos prever valores futuros, tá? E aí nós chamamos esses valores, né, quando a gente tenta prever valores futuros através de valores que a gente já conhecia no passado, a gente faz isso chamando isso de extrapolação. Interpolação é aqueles que a gente tenta obter alguns valores que a gente não conhece no meio, através de funções. E extrapolação é aqueles que a gente tenta prever do que vai acontecer. Então, a gente faz uma extrapolação. E em matemática, a gente gosta muito de fazer isso. E como vocês devem saber, e está acostumado, tanto em matemática quanto em física, uma das coisas que é basicamente muito utilizado para a gente descrever alguns fenômenos é o gráfico. Então, o gráfico é muito importante. E apesar da aula estar associada à equação da reta, tá? Ela, na verdade, é uma função, ok? E isso tem a ver também, está ligado também com o gráfico, tá? Que gráfico? Aquele gráfico determinado pelo plano cartesiano XY, como vocês estão acostumados, a gente trabalha bastante. E como vocês já devem se lembrar, né? A gente sabe que o gráfico da equação da reta, como o nome já sugere, deve ser uma reta, tá? E tem um teoreminha que a gente viu no primeiro e no segundo ano, chamado de por uma reta, não tem nome específico, né? Mas o teorema, o postulado, ele diz o seguinte: por uma reta, né, por dois pontos, na verdade, passa uma única reta. Ou seja, para eu descrever uma reta, a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos, que eu vou chamar aqui de ponto A e de ponto B. O ponto A e o ponto B, por sua vez, eles possuem coordenadas. Tá? Essas coordenadas, elas terão valores em x, que nós vamos chamar de x de A, e valores em y de A. Isso também vai valer para o ponto B. Né? O ponto B vai ter sua coordenada x, e o ponto B também vai ter sua coordenada y, tá? E para que serve esse x e esse y do ponto? Ele serve exclusivamente para a gente dar ênfase à equação da reta. Existem algumas formas da gente escrever a equação da reta. A primeira delas, que a gente vai ver, é essa aqui, ó. Y igual a y0 igual a m, que multiplica x menos x0, tá? Mas quem é esse y0 e esse x0? O x e o y são variáveis quaisquer, tá? Na verdade, eles serão os próprios x e y, não vão mudar. Mas o y0 e o x0, eles podem ser tanto o x e o y de A, quanto eles podem ser o x de B e y de B. Você tem que escolher um dos dois para estar aqui, tá? Então, você pode fazer isso. Uma observação importante é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele está associado ao ângulo com que a reta, tá, faz com o eixo x. Ou seja, o coeficiente angular, que é o m, tá,
ele pode ser calculado de duas maneiras. Uma delas é usando o ângulo. A gente calcula a tangente desse ângulo que está aqui, ó, desse ângulo que eu representei aqui, tá? Tangente de alfa. Ou o m pode ser calculado através da variação dos valores de x e y aqui da nossa reta, dos nossos dois pontos. Ou seja, delta y sobre delta x. Seria basicamente fazer x de b menos x de a, dividido por... Opa, fiz errado, não é x, tá, gente? Em cima é o y, tá? Então, é y de b menos y de a sobre x de b menos x de A, tá? Pode-se também colocar x de A e menos x de B, e em cima y de A menos y de B, só que se o ponto A estiver na frente, o B tem que vir depois, tá? Em cima e embaixo tem que seguir a ordem, uma ordem igual, tá? Então, essa aqui é a primeira equação da reta, e esses são os elementos que nós calculamos, tá? Então, nós precisamos saber de um ponto, do coeficiente angular. Mas para saber o coeficiente angular, a gente precisa de dois pontos. Então, no final das contas, a gente precisa de dois pontos da reta para descobrir sua equação. Se a gente pega essa equação aqui e faz algumas manipulações algébricas, tá? A gente pode chegar nessa outra aqui, ó. Y igual a m vezes x mais b, tá? Em que o m é esse mesmo mzinho daqui, e o b é quando você pega os números que vão aparecer aqui, que vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos, e faz aí a sua, né, interpretação. A gente vai ver já como que chega nessa. Se a gente pegar essa equação aqui e passar todo mundo para o primeiro membro, nós vamos ter uma equação basicamente dessa forma aqui, ó. AX mais BY não é uma equação de segundo grau, tá? É a equação da reta ainda, igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, a primeira forma da equação da reta, a segunda forma e a terceira forma. Existem muito mais formas, tá? Bom, existe a equação vetorial da reta, que nós não vamos estudar aqui. Existe a equação simétrica, a equação paramétrica da reta, a equação reduzida da reta. Então, tem vários tipos de equações associadas a vetores que a gente não vai estar estudando aqui na nossa aula, tá? Isso aqui dá mais ênfase no nível superior, para quem for fazer alguma engenharia, algum curso de exatas, tá? Matemática, física, engenharias de um modo geral, podem acabar tendo que estudar essa parte aqui, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ver essas três equações aqui, como mencionei para vocês, página 22 da nossa apostila, tá? Então, essa daqui é a equação geral da reta, tá? Isso aqui é geral. Essa segunda que a gente... Na verdade, essa aqui não é geral, é a equação básica da reta, né? Essa aqui é a equação básica da reta. Essa aqui é a reduzida do nosso estudo, tá? E essa aqui é a geral. Mas a pergunta é assim, por que a gente precisa estudar a equação da reta, né? Porque, pessoal, basicamente, muitas coisas no nosso dia a dia nós representamos por coordenadas, tá? O GPS, tá? Claro que, professor, eu sou apenas um estudante do ensino médio, né? Visando no futuro estar numa faculdade. Então, por que a gente precisa estudar isso? Mas imagina que você seja uma pessoa que vai manipular programas no computador, no celular, ou ele trabalhar numa empresa que faz esse tipo de coisa. Então, você precisa conhecer, tá? Claro que nem todo mundo vai se enveredar por esse ramo, mas é uma ideia. Deixa eu ver aqui a pergunta do Aleph. Não tem situação específica. Basicamente, qualquer uma dessas três equações, elas são válidas. Depende do tipo de pergunta, tá? Se ele dizer assim, ó, faz a equação básica, só que vocês têm um detalhe importante. Serão questões, né? Claro, no Enem, por exemplo, serão questões de marcar. Então, você vai saber qual desses tipos aqui vai estar aparecendo. Entendeu? Mas, assim, elas não descrevem situações específicas. Todas elas fazem a mesma coisa. É igual você pegar, por exemplo, e fazer assim, ó, o número 1.
você pode fazer o número 1 assim, normal, mas aí um perturbado das ideias pode fazer assim, ó. 2 dividido para 2, que também é 1. Aí o outro pode valer. Ah, eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 0, que é 1. Tudo é 1. Mas aí o cara vai representar da forma que ele acha mais conveniente, tá? Por exemplo, vou colocar aqui raiz de 1. Não tem aqueles caras que faz aqueles relógios, tipo, com algarismo romano lá? Aí o 1 tem algarismo romano, ou então faz aqueles relógios cheios de conta matemática para você resolver. Tipo isso. Tá? Mas, tipo, vai fazer diferença, não vai mudar nada. Aqui é a mesma coisa, não vai mudar nada, só são maneiras diferentes de a gente escrever a equação da reta. Tá? De uma para outra aqui, ó, é só você utilizar uma manipulação de números. Só isso. Vocês vão ver agora. Vamos fazer o exercício. Começar aqui pelo exercício 1. Olha só, o exercício 1 diz assim, ó. Uma reta tem coeficiente angular igual a -2 e passa pelos pontos, esses pontos aqui, ó, 3, 4, 4, 3. Ele pede a gente fazer a soma do coeficiente linear com o valor k, tá? Então, basicamente, primeiro, antes de resolver essa questão, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Eu vou pegar um outro exemplo aqui bem mais fácil do que esse, bem mais simples, na verdade, para vocês verem, tá? Direta aqui. E claro, vocês estão no terceiro ano, né? Então, teoricamente, vocês já sabem fazer esse tipo de cálculo, né? Ué, pior que eu não estou encontrando nenhum exercício simples. Então, deixa quieto. Vamos lá. Deixa eu inventar um agora aqui. Que é o seguinte, pessoal. Vamos pensar assim, ó. Imagine que a pergunta fosse assim, ó. O ponto A é o ponto 1, 2 e o ponto B é o ponto 3 e menos 1, tá? E aí ele quer que a gente determine a equação da reta. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, nós calculamos o M, tá? Que é a variação de Y com relação a X, ou seja, é Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Em cima aqui vai dar menos 3 e embaixo 2, tá? Esse aqui é o coeficiente angular da reta, que está associado, como eu falei para vocês, está associado com o valor do ângulo, tá? Está associado com o ângulo. Na verdade, está associado com a tangente do ângulo. Bom, então esse aqui são os valores que nós temos aqui para o valor de M. Agora a gente vai calcular a equação da reta. Y menos y0 igual a mx menos x0. Aí vamos substituir os valores, ó. A gente pode fazer y menos y0, tá? Eu posso escolher o A ou o B. Eu vou escolher, por exemplo, o B. O B. Vai ficar menos 1 aqui. Igual o M, que é menos 3 sobre 2, vezes x menos x0. Se eu escolher o B aqui, então eu tenho que escolher o B aqui também, ó. E aí é só resolver, ó. Y mais 1 igual a menos 3 sobre 2, que multiplica x menos 3. A gente acabou aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui é aquela principal. Y menos y0, só que ficou positivo porque ele é negativo, tá? M, x menos x0. Então, uma das equações é essa aqui, tá? Só que, em geral, essa aqui fica um pouco feia, porque tem letra de um lado, uma do outro e tal. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa a distributiva, ó.
Menos 3 sobre 2 vezes x fica menos 3x sobre 2. Menos com menos vai dar mais. 3 sobre 2 vezes 3 vai dar 9 sobre 2. E esse 1 que está mais passa para cá, menos. Como tem fração aqui, a gente vai ter que tirar o MMC. Ó. Então, tirando o MMC aqui vai ser 2. 2 dividido para 2 dá 1. Vezes 3 vai ficar menos 3x. 2 dividido para 2 dá 1. Vezes 9. Continua 9. 2 dividido para 1 dá 2. Vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 2 aqui. E aí, eu posso dizer, nesse caso aqui, vou fazer aqui em cima, ó, posso dizer que o y é igual a menos 3 sobre 2, 3x sobre 2, né? Mais 9 menos 2 dá mais 7 sobre 2. Essa aqui é uma outra equação da reta, que você pode deixar a fração junta, ou você pode separar as frações, deixar assim. Sem problema nenhum. Que é essa aqui é a segunda que a gente viu lá no início. Segunda forma. A terceira forma que a gente pode escrever a equação é passando todo mundo para o lado direito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o MMC dos dois lados. Ó. Basicamente, como aqui já tem dividido por 2, o que acontece aqui é que vai ficar 2y aqui e que vai ficar menos 3x mais 7. Porque 2 dividido para 1 dá 2, vezes y, 2y. 2 dividido para 2 dá 1, vezes o que está em cima, continua o que está em cima, que não muda. Aí a gente pode simplificar as frações. Eu tenho, então, 2y igual a menos 3x mais 7. E aí, passando todo mundo para o primeiro membro, o 3x vai positivo, o 2y permanece positivo porque não mudou de lado, e o 7 vem negativo porque mudou de lado. E essa é a equação geral da reta, que eu mencionei para vocês. Aqui vocês vão ver que, ó, comparando, ó, vai ficar assim, ó. Então, por comparação, o A vale 3, o B vale 2 e o C vale menos 7, tá? Isso aqui é importante porque depois, quando a gente estiver estudando a distância entre ponto e reta, esses coeficientes A, B e C serão utilizados para a gente descrever algumas coisas, tá? Então, é isso aí. Essa seria a forma simples da gente calcular e direta, tá? De calcular a equação da reta. Claro que esse daí não é tão interessante. Vamos para o exercício mesmo, tá? O que está na apostila aí para vocês verem. Bom, deixa eu ver aqui. Então, olha só. Então, aqui nós temos o coeficiente, uma reta tem coeficiente angular igual a menos 2. Então, eu sei aqui que o m vale menos 2, tá? Não vou precisar calcular o m. Ele fala que o primeiro ponto é o ponto 3, 4. E o segundo ponto é o ponto 4K. Alta resolução, hein? A soma do coeficiente linear da reta com o valor K é... Então, vamos lá. Primeiro, quem é o coeficiente linear da reta? Pessoal, o coeficiente linear da reta, quando você tem a equação da reta, ó, dessa forma aqui, y igual a mx mais b, que seria aquela equação, a segunda equação que a gente viu, esse carinha aqui é o coeficiente linear. E esse carinha aqui, como vocês já sabem, é o coeficiente angular. Então, a gente vai estar utilizando o coeficiente linear da reta para estar somando com o valor de K. Então, primeiro nós temos que calcular o K, calcular depois o coeficiente linear, e depois a gente vai fazer o quê? Somar os dois, tá? A gente vai ter que fazer a soma dos dois. Então, vamos fazer lá. Primeiro, vamos calcular o valor de K. Como a gente sabe o valor de M, para a gente calcular o valor de K fica fácil. É só você lembrar o seguinte, ó. Primeiro passo da conta, né? Então, vamos lá. M é igual à variação de Y com relação a X. Só que eu sei que o M vale menos 2. E se eu faço a variação de Y, ó, é Y de B menos Y de A. Então, é K menos 4.
E a variação de x é x de b menos x de a. 4 menos 3. Ou seja, menos 2 é igual a k menos 4 dividido por 1. Multiplicando cruzado, k menos 4 é igual a menos 2, tá? Multiplicando cruzado. E aí é só passar o 4 para o outro lado. Então, k é igual a menos 2 mais 4. E menos 2 mais 4 é igual a 2. Bem simples. Calculamos o k utilizando o coeficiente m, tá? Da nossa equaçãozinha aí. Então, determinamos o k. Para o próximo passo, nós calcularmos o coeficiente b. Como que a gente vai fazer isso? Também é simples, ó. Lembra que naquela outra questão que eu fiz agora, eu usei o B como referência, agora eu vou usar o A. Porque tanto faz quem você usa, tá? Vou estar utilizando o A aqui, ó. Então, a equação geral, a equação da reta básica, y menos y0, igual a m vezes x menos x0. Então, substituindo os pontos do A, o y0 vai ser 4, o m é 2, ou melhor, menos 2, como a gente viu, e o x0 é 3. Aí nós vamos fazer distributiva. Vai ficar menos 2x mais 6. E agora a gente vai passar esse 4 para o outro lado, somando. Menos 2x mais 6 mais 4. Aí somando esses dois, o y vai ser igual a menos 2x mais 10, tá? Pronto. E aí, o coeficiente linear é igual a 10, ó. Só que ele não quer só isso, ele quer a soma, né? A soma do coeficiente linear com o valor de k. Então, para concluir a questão, terceiro passo, nós vamos fazer o k mais o bzinho, que é igual ao k, que é 2, mais o b, que é 10, ou seja, 12. E aí, acabamos a questão. Alguma dúvida? Aí vai ser a letra C, tá? Da apostila. Alguma dúvida, pessoal? Ah, eu não estou ouvindo vocês, né? Deixa eu ver aqui o rosto de vocês. Por que letra C? Não é letra C? 12? 12, pô. O resultado é 12. Você está na página 12? Você está na página 22 do livro? Ué, vou mostrar aqui. Para mim tá assim, ó. Tá vendo aqui? Para mim tá desse jeito aqui, ó. Ué? Ah, tá. Isso mesmo. Vai de usar droga dá certo, viu? Ó, quando vier pra aula, tome um banho primeiro, né? Pra refrescar a mente aí. Ficar viajando na maionese aí. Confundir com outra questão. Tu tá confundindo com a questão 2, cabeção. Falei que era a questão 1 ainda. Bom, já que você confundiu com a 2, é ela que nós vamos fazer agora, tá? Nossa, então a questão 2 ela diz o seguinte pra gente, ó.
Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar. Não consigo apagar. Então, olha só. O que diz a questão 2 aqui pra gente? Ó, ela diz o seguinte. A equação da reta... A reta de equação x menos 2, m, mais isso aqui. Essa equaçãozinha bonita aqui, ó, gigante. Com m como constante real, esse m aqui não é o m do coeficiente angular, tá? É como se fosse uma variável qualquer, outra letra qualquer, tá? Aí ele fala que essa equaçãozinha aqui passa pelo ponto P, e ele pede o coeficiente angular. Ou seja, esse m, pessoal, que aparece aqui, não é o m do coeficiente angular, tá? Não é. É outro M, mas não é o mesmo M, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Se um ponto está numa equação de uma reta, está numa reta, a gente pode pegar esse ponto e substituir na reta para encontrar o valor da variável M que aparece aqui, tá? Então, temos o seguinte, ó. Vamos observar aqui, ó. Primeiro, se P é o ponto 2, 0, isso significa dizer que o x é igual a 2 e o y é igual a 0, tá? Então, a gente vai substituir esses valores na equação da reta e vamos ver o que acontece. Então, x vale 2, então vai ficar 2 menos 2m, mais o y vale 0, então m menos 3 vezes 0, mais m, mais 4, menos 4 igual a 0. Professor, de onde você está tirando isso? Estou pegando essa equação aqui e substituindo os valores em m desculpa, em x e em y, tá? Observe que 2 menos 2 é 0, então isso aqui vai para o espaço. M menos 3 vezes 0 é 0, então isso aqui também vai para o espaço. E vai sobrar somente essa parte aqui, ó. M menos 4 igual a 0. Aí nós vamos passar o 4 para o outro lado. Então, 4 é igual, o M é igual a 4. E eu tô vendo, pessoal, vocês entrando agora que ela tá acabando, hein? Vocês são espertos, hein? Ó, calculamos o M, mas ainda falta calcular o quê? Falta calcular o coeficiente angular, que seria o nosso M normal, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos lá. Daí, calculamos o M. Então, a nossa equação vai ser essa aqui, ó. X menos 2 vezes o M, que é 4, mais 4 menos 3y, mais o M, que é 4, menos 4, igual a 0. Fazendo a distributiva aqui, nós teremos 4x menos 8, mais 4 menos 1 dá 4 menos 3 dá 1, então vai ficar 1y. E esse 4 com esse 4 cancelam, então fica isso aqui igual a 0, tá? Essa é praticamente a nossa equação. Só que para a gente obter ela de uma forma mais bonitinha, nós vamos passar esses carinha para o outro lado aqui, ó. Então, y vai ser equação reduzida, ó. É igual a menos 4x menos 8. Mais 8, tá? Essa aqui é nossa equação reduzida, tá? E por que eu estou fazendo esse círculo agora? Simples, gente. Daí, né, ou melhor, já que eu já usei o daí, a gente não pode usar de novo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o logo, o coeficiente angular. Não vamos fazer mais cálculo nenhum, tá? É menos 4. Por que o coeficiente angular é menos 4? Porque o coeficiente angular é o carinha que multiplica o x. Simples assim. Só que ele tem que estar do outro lado, tá? O y tem que estar de um lado e o x do outro. E aí esse valor que está multiplicando o x é o coeficiente angular. Alguma dúvida? Então, de boas, tá? Eu vou estar fazendo a nossa chamada, tá bom? E encerrar a gravação. E depois eu vou estar passando atividade para você.